Então, a Má pediu um tema que é, de certa forma, muito legal, mas também é muito complexo e amplo. Então, eu vou tentar resumir de uma forma que possa ajudar, de uma forma prática. Daqui a pouco eu vou falar sobre os objetivos. Se ela tivesse pedido para mim uma algo para poder melhorar o cabelo, as unhas, ou alguma coisa mais específica, seria uma aula um pouco mais fácil até. Mas desacelerar a mente é um tema até ousado, né? Porque hoje é contraintuitivo, a gente está se acelerando, né? Vocês estão aprendendo no curso da MA a respeito dessa integração do corpo e da mente. E como que o corpo pode responder a isso e um ajudar o outro a desacelerar. Eu queria ter um objetivo nessa aula, que é poder primeiro mostrar para vocês o que é a medicina integrativa. Também gostaria de apresentar para vocês o que é uma cronobiologia do corpo. Nós somos feitos para respeitar um ritmo e a gente deve buscar sempre fazer isso. Eu queria apresentar para vocês também um caso clínico. E, aliás, em um caso clínico, eu peguei aquilo que mais se apresenta aqui no meu consultório. E talvez algumas de vocês até se reconheçam. Quero falar um pouco sobre aí, especificamente, sobre como desacelerar ou como hiperexcitar e, ao contrário, como desacelerar e também como inibir, através de algumas estratégias que a gente pode utilizar. Medicina integrativa é um termo que tem sido cunhado há um bom tempo e já se tornou uma especialidade há alguns anos. E cada vez mais a medicina dificilmente vai evoluir e vai ajudar as pessoas se não integrar essa forma de ver o paciente. É uma forma que geralmente era feito há muitos anos atrás, mas talvez com muito poucos recursos. E agora a gente tem uma possibilidade de voltar a esse tipo de medicina, porque teve uma hora que a gente começou a segmentar muitos pacientes, a tratar como só o dedo do pé, ou só o dedo da mão, ou só o cabelo. Ainda existem muitos especialistas nessas áreas. Mas a gente começa a entender que mesmo o cabelo, ele tem uma relação com o corpo inteiro. E talvez uma dor no pé também tenha relação com a sua coluna. Veja só que interessante. Então, a medicina integrativa é uma abordagem que cuida de uma forma inteira, onde a gente continua usando a medicina convencional e ainda com todas as novidades que ela entrega, mas também a gente coloca alternativas. Nós colocamos alternativas à medicina convencional. Tudo isso para a gente entregar o melhor, mas sempre fundamentado, sempre nas melhores evidências. E também utilizando, lógico, o bom senso quando a gente não tem isso, né? Não considerando somente os sintomas físicos, mas muitas vezes o emocional, mental e espiritual. Quem é meu paciente sabe que muitas vezes eu entro em, em contato com questões que vão além de simplesmente a consulta que nós estamos acostumados. Essa aqui é minha família, vocês conhecem bem a Mar. Aqui estão meus três filhos no momento de lazer. E é uma alegria poder compartilhar com vocês toda essa experiência que eu adquiri nesses mais de 25 anos. A minha formação é de cirurgia geral, depois eu fiz angiologia, cirurgia vascular, fiz algumas subespecializações e vou dividir um pouco também da minha história, porque eu também passei por um período ruim. Então, lá em 2011, eu não estava bem, estava pré-diabético, sedentário, estava estressado, com sobrepeso. Nunca fui obeso, mas estava com sobrepeso, com gordura no fígado. E eu, lógico, fui num médico porque eu me assustei e ele deu algumas orientações para mim. Não me passou nenhum medicamento, simplesmente falou: ó, emagrece e faz atividade física, né? E, e nesse momento eu não tinha, assim, nenhuma informação sobre medicina integrativa. Bom, acabei melhorando um pouco, fiz um pouco do que ele fez,
Mas em 2017 eu já estava aqui em Londrina, na outra ocasião eu estava em São Paulo, eu regredi. Só que assim, geralmente quando a gente regride, a gente vai além, né? Então eu estava um pouco pior. Além de tudo aquilo, aí eu já estava um pouco hipertenso, estava com ácido úrico muito elevado e muito cansado, desanimado, inclusive influenciando na minha vida familiar. Bom, mesma coisa, os médicos não me deram uma solução e, para não dizer, né, foi o que eu coloquei aqui, eles até me deram um ansiolítico, e até que eu conheci a Ana Paula, que foi é, uma, uma ajuda, uma luz no fim do túnel, onde ela me falou algo diferente. Ela falou assim: Ó, você está inflamado, Ronaldo. Aquilo lá me estranhou muito na época, mas eu segui tudo que ela falou, segui uma alimentação anti-inflamatória, eu tomei alguns suplementos e até que 2019 veio essa doença chamada lipedema, não em mim, mas começou a se falar muito sobre lipedema, até um pouco antes da pandemia do Covid, e me trouxe desafios, porque eu tive que ir atrás de como poder ajudar essas mulheres. E já com aquela carga que eu já vinha buscando, algo diferente, eu comecei a ir atrás de outros conhecimentos, até que em 2020 eu fiz uma certificação em lipedema, 2021 eu fiz uma pós-graduação em lipedema, 2022 eu fiz um curso de medicina integrativa, 2023 eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa. O ano passado eu fiz uma certificação em disbiose. Vocês vão entender um pouco mais o que é essa questão do intestino. E também uma certificação em longevidade e medicina de precisão, como a Marina falou. E hoje, atualmente, eu estou cursando uma pós-graduação em endocrinologia e metabologia. Bom, mas aí, o que fazer para desacelerar a mente? Eu acho que a gente viu aqui, né? Para que a gente deve desacelerar? Porque a gente percebe que a gente está correndo demais. Porque uma ferramenta de correr é bom, mas a gente também tem que, muitas vezes, andar mais devagar. Na verdade, a Má sempre ensina, e eu concordo muito com ela, que é seguir o ritmo que a vida está te pedindo. Tem hora que você anda devagar, tem hora que você anda rápido, mas a mente, ela pode ser desacelerada. E como que a gente pode fazer isso através do corpo ou mesmo através da mente? Será que a medicina integrativa pode ajudar alguma coisa? Então, assim, a gente também precisa pensar o que leva a uma mente acelerada. Aqui existe algumas respostas para isso, o que leva, mas você provavelmente deve ter algo também que possa justificar o porquê que você está sendo levado a uma mente acelerada. Pressão por desempenho, hoje em dia, a performance, o desempenho tem ocupado muito e a gente acaba acelerando. Incertezas econômicas, muita conectividade, a gente não consegue parar. A gente acaba também tendo até um isolamento social paradoxal, a gente está tão conectado, mas ao mesmo tempo tão sozinho, e a gente acaba procurando nisso uma forma de acelerar. Ah, quem não tem um ritmo de vida acelerado, não tem o tempo para nada e coisas assim. E também exposto a notícias globais. Quem não viu agora recentemente a menina que que caiu lá na Indonésia, no vulcão, e, e tudo em tempo real, não ficava de repente com vontade de ficar olhando. Como é que está isso agora? Como é que isso está acontecendo agora nesse momento, né? Então, assim, a gente é exposto a tudo isso de uma forma que leva essa mente acelerada. Bom, mas eu gosto muito desse versículo e que fala: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 2, 21 e 22. Eu gosto muito dessa palavra bem ajustado, porque se a gente estiver bem ajustado, ele cresce. E esse é o nosso objetivo, a gente crescer, né? Crescer com uma finalidade bem especificada. Então, espero que essa mensagem caia para você não como culpa, mas que seja um estímulo para que você, inclusive, tenha o objetivo de glorificar a Deus com o seu corpo e com a sua mente. Então, a Mariana pediu alguns artigos que pudessem explicar um pouco do que a gente vai falar. Mas esse artigo e todos os artigos que eu vou colocar aqui nessa aula, elas são meta-análises. O que que é uma meta-análise? Significa que é um compilado, são vários estudos, né, que eles pegam e que têm relevância e coloca para poder fazer uma análise estatística. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui foram 414 estudos sobre o mesmo assunto, sobre comprimento de telômero. Telômero é essa imagem que tem aqui, na verdade, essa imagem aqui, essa capinha aqui, colorida, tá? Isso aqui seria um DNA, um cromossomo, desculpa, um cromossomo de DNA, onde esse telômero seria uma capa. E o telômero está muito associado à nossa vida. Cada multiplicação celular, à medida que os dias vão se passando, essa capinha que protege, ela vai diminuindo, até que quando acaba, acabou a nossa vida. E existe uma forma de se medir esse telômero. Apesar do DNA ser muito pequeno, ele também é muito comprido. Ele, só para vocês terem uma ideia, uma célula somente de vocês, de 100 trilhões de células, nós temos um DNA no meio dessa célula. E esse DNA, se a gente desenovelar ele, tirar, você acredita que ele tem 1,80 m? É muita informação que tem dentro de uma somente célula. E no finalzinho desse DNA existe esse telômero, que é a nossa proteção. E então, foram 743 mil indivíduos que foram analisados. E como o estudo faz uma discussão e ele chega a uma conclusão e reconhece que o estresse, a ansiedade e a depressão seria uma explicação de como o envelhecimento biológico medido pelos telômeros pode ser diferente do envelhecimento cronológico em anos. Olha só, o estresse, a ansiedade e a depressão. Isso explica muito também, sabe quando você vai num encontro de turma e você percebe, nossa, o João tá bem conservado, hein? E aí, de repente, você olha o Antônio e o Antônio ele está mais envelhecido para poder mostrar que nós temos uma idade biológica que talvez corresponda mais à nossa vida do que a nossa idade cronológica em anos. Bom, mas qual seria então um benefício de uma vida menos apressada? Bom, existem aqui pelo menos 7, com certeza existem mais. Nós vamos nos focar no melhoria da saúde física e mental. Mas se a gente viver uma vida menos apressada, nós vamos ter, né? Vocês já devem ter aprendido com a Mar que existe conexões mais profundas e significativas quando a gente anda mais devagar. Maior apreciação pela vida e gratidão, aumento da presença e consciência plena, fomento de criatividade e autoconhecimento, clareza e foco aprimorado e sustentabilidade pessoal e ambiental. Vocês sabiam que existe uma doença da pressa? Pois é, já em 1970, esses dois cardiologistas, esse Meyer Friedman e Ray Roseman, eles descreveram uma doença da pressa. Na época, na década de 70, isso era muito visível às pessoas que tinham esse problema. A questão é que isso virou uma epidemia no nosso tempo. E agora a gente acaba chamando a atenção às pessoas que são devagar, né? Chama atenção, porque hoje não, a gente não, todo mundo está apressado.
acaba tendo algumas questões dessa doença, e eles chamaram de doença na época. Agora a gente chama de comportamento, mas isso está levando todos nós a um buraco é, mais rápido, né? O abismo da nossa existência. A gente está indo embora mais rápido, porque quando a gente tem essa aceleração, a gente também vai morrer mais rápido. Essa doença da pressa, eles estudaram e acabaram chegando a algumas conclusões, mas isso serve para o nosso dia de hoje. E existem alguns pontos aqui que são muito importantes, que estão acontecendo no seu corpo quando você está muito acelerado. Então, primeiro, lógico, eu quero dividir com vocês o problema. Por que que vocês devem? Não só por uma consciência que vocês, acredito que vocês já têm essa consciência de que tem que desacelerar, mas o que acontece no seu corpo quando você está muito acelerado. Então, veja só, existe um eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. O que que é isso aí? O hipotálamo e a pituitária, a hipófise, elas estão aqui no nosso cérebro e eles comandam toda a parte endócrina do nosso corpo e todos os comandos cerebrais. E ele se conecta com um órgão que chama adrenal, que está deitado em cima do rim. E nesse local da adrenal é onde se produz o cortisol, a adrenalina, noradrenalina e alguns outros neurotransmissores ou mesmo transmissores. E quando a gente está muito apressado, e isso foi identificado nessa doença da pressa, acarreta algumas alterações. Quando a gente tem o cortisol muito elevado, porque assim, vamos lá entender. O cortisol, ele é ótimo, ele não é ruim, ele é nosso amigo. Logo quando a gente acorda, a gente tem um pico de cortisol. Isso porque o cortisol é o que ele regula o nosso ciclo circadiano, que é um ciclo que de manhã cedo, ele tem a nossa maior atividade. Era onde a gente, para ser o mais hiperativo, mais ativo. E esse cortisol, ele é disparado de manhã. Depois ele vai ter um novo pico, um pouco menor, perto da hora do almoço. E depois ele vai ter um pico um pouco menor no final do dia, onde a gente já está desacelerando. E isso nós vamos discutir muito ali na cronobiologia. Nós temos que respeitar esse ciclo do cortisol para poder ter uma vida mais tranquila. Só que, se a gente vive apressado, a gente acaba alterando esse eixo de cortisol, a gente acaba aumentando muito esse cortisol. E isso vai trazer consequências, porque o cortisol aumentado vai alterar o nosso sistema imune. Você vai perceber que você vai ficar muitas vezes mais resfriado, mais suscetível a doenças. E você vai acabar tendo uma resistência à insulina, porque o cortisol atua na resistência à insulina também. E a resistência à insulina, que é o controle da nossa glicose, vai estar alterado. E provavelmente você vai ficar predisposto a doenças como diabetes e doenças metabólicas. Você vai ganhar peso, você vai ter dificuldade de eh, ter uma vida normal, porque você vai viver muito cansado. O próprio cortisol também faz uma neurotoxicidade e, inclusive, altera o metabolismo ósseo. E é muito interessante porque essas alterações, elas acabam, não é que nem uma gripe que aparece. Porque se fosse uma coisa muito notória, você já identificava e já resolvia. O problema é que são muitas vezes anos de alterações. Agora você imagina uma mulher entre 40 e 50 anos, que é o que eu vou dar o exemplo depois mais para frente. Além de esse acúmulo de alterações e de informações no próprio corpo, ainda entrando no climatério, onde tem um declínio hormonal, você tem uma revolução ali que vai dificultar a vida dessa mulher. Além de todas as alterações, ela tem que lidar ainda com a baixa dos hormônios. Bom, junto com tudo isso, com o cortisol, que já é muito, a gente acaba tendo um sistema nervoso simpático, que também é produzido essas catecolaminas, que a gente chama, que é a adrenalina e a noradrenalina, acaba estimulando ele ficando muito excitado. E isso deixa nosso corpo em alerta. Então, tudo é motivo para a gente ficar alerta. A gente fica desconfiado de tudo. A gente vive aí nesse mundo agitado e depressa.
Bom, e logicamente isso acarreta outras alterações celulares, que é inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo, são radicais livres que a nossa célula produz. Porque como a gente está hiperativando a todo tempo, as nossas usinas de energia, que são as mitocôndrias, elas acabam ficando defeituosas e produz muito lixo são esses estresses oxidativos e outras questões que inflamam a célula, fazendo com que nós, então, tenhamos dificuldade de lidar com todas essas informações e a gente vai envelhecendo. Fala, Mar. Sistema nervoso parasimpático poderia esclarecer melhor esse efeito? Ali eu falei do simpático, né? O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático é um acelerador, ele é um sistema excitatório. E o parasimpático é um desacelerador. Então, se a gente tiver ferramentas que a gente consegue controlar esse sistema nervoso autônomo, é muito legal, não é?